Amém? Irmãos, aprenda um ponto importante. Antes de eu começar a mensagem, eu não comecei a pregar ainda. Mas a nossa mente, de qualquer ser humano, ela seleciona coisas, escolhe coisas. E aquilo que ela escolhe é o que aparentemente mais aparece para ela. Eu estou dizendo para você que na realidade do mundo, na realidade do que é real, nós não conseguimos captar tudo, nós captamos uma parte só. O problema é que a nossa mente, ela é programada e programável. A nossa mente é e programável. E quem é que faz isso? Quem é que programa? Não é Deus. Somos nós. Aquilo que você faz e repete é uma programação para sua mente. Aquilo que você diz com constância é uma programação para sua mente. Pessoal que anota, anote isso. Aquilo que você diz com constância é uma programação para a sua mente. Então, se você repete muitas vezes, minha vida não presta, e você repete isso muitas vezes, é assim que você vai interpretar a vida. Mesmo quando a chave mudar, você não vai mudar. Tem pessoas que não conseguem viver novas fases porque não sai da fase anterior. A pessoa continua no sofrimento de outro tempo. Ela continua na angústia de outro tempo. Embora a fase agora já seja outra, a pessoa não consegue viver essa nova fase. Porque a mente ainda está na programação antiga. Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, pelo amor de Deus, me responda. Você entende? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, em muitas e muitas situações da vida, dar um reset na nossa mente para podermos avançar para a nova fase. Senão, você não avança. A Bíblia, ela dá descrição disso. Quando diz claramente o apóstolo Paulo em Romanos que a transformação de vida só é possível após a transformação de entendimento, a transformação da mente. Então, há algumas pessoas que, embora inteligentes, essa pessoa aí é, embora esforçado, embora uma pessoa que tenha desejo e vontade de romper barreiras e vencer na vida, não vão avante. Elas ficam dando círculos na própria vida, vivem em loop constante. Vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta, vai um pouquinho, volta. E muitas vezes, isto nem é uma guerra espiritual. Eu disse muitas vezes. Algumas, sim, é uma guerra espiritual. Algumas vezes é uma aprovação de Deus. Algumas vezes é uma colheita de algo que a pessoa fez no passado. Mas em outras não. Falta apenas foco para poder vencer. Sobre isso eu gostaria de falar nessa noite. Amém? Vamos então aqui à palavra, irmãos, por favor. Eu tenho aqui vários textos, então seja rápido aí de endereço. Em Josué, no capítulo 1, hoje eu escolhi a versão Almeida Revista e Atualizada, a ARA, se você quiser acompanhar na mesma versão, Almeida Revista Atualizada. Josué capítulo 1, texto muito conhecido nosso, mas que nós não podemos deixá-lo, sem extrair dele ensinamentos constantes. Josué capítulo 1, no verso 1 a seguir, diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Deus, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e
este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, irmãos, importantíssimo. Lembre, Moisés havia morrido. O povo já estava há mais de um mês pranteando, chorando, lamentando. Inclusive Josué. Todo o povo ali parado, envolvido no luto. Deus deu tempo para que eles vivenciassem o luto, porque isso é importante, certo? A gente não pode ter uma perda na vida e fazer de conta que isso não é nada. É muito importante que você vivencie todo e qualquer luto, e luto não é só a tristeza pós-mortem, porque alguém faleceu, alguém morreu, aí você fica triste. Luto é só restrito a isso. Não. Qualquer grande perda em qualquer área da sua vida, algo que você dava valor, algo que era importante para você, quando você perde, você pode entrar em luto. Isso é uma coisa comum de acontecer. E é preciso vivenciar o luto. É muito importante. Amém? Mas não pode ser um luto eterno. Não pode ser uma tristeza eterna. Chega uma hora na vida que nós precisamos continuar a viver, continuar avançando. Amém? E é isso que Deus está falando com Josué. Josué, tudo bem, vocês já celebraram a vida de Moisés, já prantearam a sua morte, agora é hora de seguir. É hora de você deixar para trás aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, e avançar para uma nova fase da sua vida. Amém? Pule para o verso 5, que diz, o Senhor falando: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha essa afirmação: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está dizendo: rapaz, você viu o meu relacionamento com Moisés? Porque nos 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto, o Josué estava colado com Moisés. Ele viu as experiências, você sabe disso? Ele subia com Moisés para o monte. Ele via o agir de Deus, ele via a glória de Deus, via os milagres, via tudo que está acontecendo. E Deus agora está remetendo a memória de Josué, dizendo: lembra dos milagres? Lembra do livramento? Lembra da bênção? Vai acontecer com você também. Ele disse: igual, da mesma forma que eu fui com ele, eu serei com você. Deus está tratando para que ele não tenha temores. Deus está tratando para que ele não tenha dúvidas. Deus está tratando para que ele não fique preocupado, achando que seria um cargo muito pesado, que seria ali uma lida além das suas capacidades. Deus está dizendo: eu vou ser com você como eu fui com ele. No verso 6 ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Aqui Deus está comissionando Josué e dizendo: olha, você precisa ter força, porque você agora é o responsável, você agora é o novo líder. Chegou a hora de você assumir a responsabilidade de ser o guia para esse povo. Amém? Amém? É uma mudança de fase, é uma mudança de estado. E para isso acontecer, Deus primeiro vai e ajusta o foco do Josué. Amém? Vamos ao verso 7. Ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aqui é importante: da lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, para que a sua vida prospere, para que as coisas deem certo para você. Você você necessita, você tem o dever de andar conforme o que Moisés orientou, porque a lei que Moisés deu para vocês é minha, e isso vai guiar você num bom caminho. Amém, irmãos?
Mas quantos de nós faz o contrário? Recebemos orientação, recebemos o direcionamento, reconhecemos que aquilo é de Deus, mas fazemos outra coisa. Dá uma olhadinha aí para essa cara pálida. Olha aí para esse irmão. Olha, por favor, olhe. Vamos para outro lado, diferente do que Deus mandou, diferente do que Deus ordenou. Ele está dizendo aqui, ó, Josué, quer ir bem? Quer que as coisas deem certo para você? Não mude de trajetória. Não saia do caminho, segue dentro dele, porque dentro do teu desígnio, dentro do teu chamado, dentro daquilo que eu ordenei para você, tem bênção, querido. Amém? Você lembra o que é chamado, desígnio? Você lembra disso? Nós temos que seguir dentro, em nome de Jesus. Ele diz no verso 8, não cesses de o quê? De o quê, irmãos? De falar. Por que Deus está mandando Moisés falar, ou Josué falar? Por quê? Silêncio, vazia lá no jardim, misericórdia. Irmãos, quando nós repetimos, a nossa memória se fortalece. Qualquer pessoa que estuda em silêncio é bom, mas a pessoa que estuda ouvindo, melhor. E se você estuda ensinando, melhor ainda. Porque quando você repete, quando você cita, quando você fala, a cadeia neuronal se fortalece ainda mais. Muitos estudos comprovam isso, que quando você ensina para alguém, o seu próprio entendimento se fortalece. Deus está dizendo para Josué, fortaleça o entendimento, repita, se ouça falando, ouça a lei, não cesse de falar. Não é só para ele, também era para os outros, mas se ele estaria falando para os outros, o dele também seria fortalecido. Uma pedagogia fantástica de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. As pessoas me perguntam, pastor, o que eu faço para melhorar de vida? Pastor, como é que eu posso fazer para ser abençoado por Deus? Meu irmão, não tem segredo. Obediência a Deus. Quando eu era pequeno, lá na igrejinha do Arraial, lá no bairro dos Pintos, em Mossoró, o pastor dizia, o abecedário do crente, o ABC do crente, O, B, D, C. É isso que crente faz. Obedece, obedece. E isso produz vitória. Irmãos, não há como uma pessoa querer um resultado diferente se ela continua fazendo a mesma coisa. Isso é impossível. É impossível ter um resultado diferente quando se faz a mesma coisa. Para que eu tenha um resultado diferente, e nesse caso aqui, para que eu tenha uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, eu não devo continuar agindo da forma que eu já agi e me trouxe prejuízo, e me trouxe problemas. Eu preciso melhorar isso. E Deus deu para ele o caminho, Deus deu para ele a direção, Deus deu para ele a forma de agir e ser abençoado. Ele disse: o que Moisés te ensinou, continua fazendo, continua ensinando, mas também medita. Também medita. Medita para que você continue obedecendo e continue fazendo, e assim você vai fazer o seu próprio caminho prosperar. Por favor, para de depender que os outros te abram portas. Eu não estou falando de orgulho, eu não estou falando de prepotência, eu não estou falando daquela pessoa que mesmo necessitando, ela não aceita ajuda, não. Mas eu estou falando da pessoa que entende errado. Ela entende errado, meu irmão. É você abaixo de Deus, Deus em primeiro lugar, mas abaixo de Deus é você. Olha para mim, para cá. É você que abre
ou fecha portas. É você. Ora, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa gentil, as pessoas vão querer estar perto de você. Se você é uma pessoa estúpida, grossa, as pessoas vão se afastar de você. Se você no seu emprego faz o melhor possível e ainda é aquela pessoa disposta a resolver problemas, mesmo que não seja sua competência, no sentido de responsabilidade. Claro que existem coisas que precisam competências específicas, precisa expertise específica, e eu não estou dizendo que você deva se meter em área que você não entende, não é isso, mas eu estou falando de proatividade, de você ver uma coisa quebrada, uma coisa com defeito, uma coisa precisando de ajuda, e você dizer, olha, precisa de mim, quer uma força, estou aqui para ajudar. Gente assim abre portas, irmãos. Gente assim, as pessoas procuram, ligam, fulano, você está empregado? Rapaz, porque surgiu uma vaga aqui, por favor, confirma para mim. Já aconteceu com alguém aqui, das pessoas ligarem para você para oferecer emprego? Alto, levante alto, alto. As pessoas procuram, amém? Na verdade, a bem da verdade, existem profissionais que são disputados pelo mercado. O mercado disputa. Mas quem é que quer estar perto da pessoa que só causa problema? Quem é que quer estar perto da pessoa que ao invés de trazer solução, só traz mais tensão? Pessoa que não suporta ser reclamado, não suporta ser corrigido. Como é que pode? Quer notar uma coisa importante? Você não é pago porque você é bonzinho, maravilhoso. Você pode até ser, mas não é por isso que as pessoas te pagam. Você vende a sua força de trabalho, você vende o seu tempo para resolver problemas. É para isso que as pessoas te pagam, para resolver problemas. Mas se no local de trabalho você é a pessoa que causa problemas, acredite, vão contratar alguém para resolver você. Sério. Vão trazer alguém para ficar no seu lugar, porque você causa problemas. E tem gente, irmãos, segura essa, porque talvez alguém não goste de mim, e segurei a mão da pessoa para não se levantar e ir embora, que eu vou falar. Eu falo? Falo não, fala? Eu não ia nem falar, mas vocês estão pedindo, eu vou falar. Existe uma coisa chamada síndrome de general. Síndrome de general. Síndrome de general. Embora não seja uma doença, nenhum transtorno mental reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, mas no senso comum a gente chama síndrome de general. O que é isso? É a pessoa que já fez tantas vezes que ela começa a se achar o bam. Aí são pessoas que não aceitam mais aprendizado, que não aceitam mais correção, que não aceitam mais conselhos. E o pior, começam a se achar acima do que na verdade são. Quando isso acontece, por mais hábil que a pessoa seja no seu ofício, mas ela finda causando muito mais transtorno do que trazendo solução. E na balança de relacionamento, patrão e empregado, se pesa mais, claro que pesa mais tem mais valor, não é isso? Ou não é mais? É isso mesmo? Se pesa mais solução, você fica. Mas se pesa mais problema, você sai. E acredite, tem um monte de gente para o seu lugar. Talvez nenhum faça tão bem contra você, como você. Não contra, como? Vou repetir com calma, que eu estou nervoso. Talvez não haja ninguém que faça como você, com a perfeição que você faz. Mas a sua presença causa tanto desequilíbrio,
que eles avaliam que é melhor alguém que faça menos, mas que traga paz. Ou pelo menos não traga problema. Não trazendo problema já é lucro, embora não traga paz. Entende o que eu estou falando? Mas esse não deveria ser nós, irmãos. Como cristãos, não deveríamos jamais assumir esse papel, né, do chibata da empresa. Tá? Não deveria ser nunca. Quem é o problema? O crente. Nunca, nunca. Mas se eu disser que geralmente é. Já encontrei muito crente dizendo: Satanás se levantou contra mim. Aí você vai investigar. Estava mais perto da pessoa, seu sócio do chifrudo, do que os incrédulos. Porque nasce um orgulho, nasce uma prepotência. A pessoa, ela não percebe isso. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então Deus está dizendo a Josué: Josué, você tem 40 anos de experiência. É pouco? É pouco? 40 anos observando como lidera. Meu irmão, que curso? Que curso? Josué estava saindo com pós-doc em liderança. Mesmo assim Deus disse: é para você fazer conforme o que meu servo Moisés te ordenou. E não é para você sair nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Amém. Não é culto de família, não é reunião de casal, mas eu vou reforçar isso. Vou reforçar isso. Atenção, irmãos, homens, é de brinde. Um fenômeno das mulheres. Um fenômeno. As mulheres, quando contam problemas, elas não estão pedindo que você traga uma solução. E aí é onde a gente se dá mal. Porque quando o homem conta o problema, basicamente está pedindo ajuda. Basicamente está pedindo um conselho. Basicamente está pedindo uma força. A mulher não. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, quando você tenta ajudar, você piora. Porque uma outra linguagem, irmãos, é fenomenal. É uma linguagem muito diferente. Tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quem. Nivaldo, responde para mim. Quando um homem diz assim: pode ir. O que significa isso? Está liberado, vai-te embora. Irmãs, quando a esposa diz: pode ir. O que é que significa? Vá. Vá. Vá para tu ver. Entende? O que significa isso, pastor? Nós não sabemos tudo. Então nós precisamos buscar entendimento, buscar sabedoria. Constantemente. Constantemente. Está claro isso? Amém. Vamos lá. Irmãos, eu separei alguns pontos aqui, baseado nesse texto de Josué. Acrescentei alguns outros textos para nos dar embasamento. Se você conseguir ser rápido, anote. Se não conseguir e depois quiser: pastor, eu queria aquele esboço, porque eu queria dar uma estudada mais aprofundada. Depois você fala comigo que eu mando o PDF para você. Tá bom? Mas isso não impede vocês anotar alguma coisa que Deus te fale agora, contanto que a sua atenção não fique muito difusa. Eu separei alguns pontos. Primeiro, você quer ter foco para vencer? Anote: deixe o passado passar. É tão óbvio, irmão, é um clichê já. Deixe o passado para trás, deixe o passado no passado. Mas as pessoas não deixam. E enquanto você vive o passado, você não consegue estruturar direito nem o futuro. Tudo fica uma bagunça na vida da pessoa.
Olha o que nos diz Filipenses capítulo 3, 2 versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo disse, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O quê? O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o quê? Avançando para o que estão diante de mim. O quê? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, eu já perdi as contas de quanto eu já falei isso aqui. Paulo disse, eu não alcancei, eu não venci, mas eu faço uma coisa, as coisas que ficaram no passado, eu deixo para trás. Ora, vez por outro chegam para mim para perguntar, pastor, e o pessoal que saiu, pastor? Eu falei, o que tem? Mas e aí, pastor, o senhor está triste? Eu digo, eu? Eu não. Alguém perguntou, mas o senhor nem liga? Eu digo, ligo. Eu sou ser humano, viu? Ainda sou. Eu sinto. Eu choro. Eu me angustio. Eu fico com raiva. Hoje eu estou com bastante raiva, na verdade. Eu fico com raiva. Mas isso não direciona minhas ações. Paulo disse, quando eu era menino, eu agia, eu fazia, eu sentia, eu vivia como menino, mas agora eu sou homem. Eu deixei para trás as coisas de menino. Como é que pode, irmãos? Eu estou com raiva, pronto, aí vai chutar o pau da barraca e não vai... Que conversa é essa? Olha para essa pessoa aí. Olha. Irmão, você tem direito a ficar com raiva, diga, você tem direito. Olha, irmão, vamos falar a verdade? A Bíblia diz que nós temos direito até de irar. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Como o limite é muito pequenininho, é muito tênue entre irar e pecar, eu evito o máximo que eu posso. Faço de tudo para não irar. Tá? Ontem, saiu eu daqui. Você sabe, a embreagem está ruim, deu um problema, passando mais confusão. Lá na ponte, uma SW4, novinha. O cara simplesmente fez isso, ó. Sabe como é? Ele vai aqui, aí aqui não dá para passar, ele faz isso, na sua frente. E você que se vire para frear. Por quê? Porque na frente dele tinha outro carro. Ele entrou na vaga entre mim e outro carro, não tinha para onde ele passar. Ele entra e freia, para não bater no da frente. E eu que me vire para não bater nele. O que é que eu fiz? Agora eu segurei, irmão. Foi a ponte quase toda. E a pastora, calma, filho, calma, tá bom, calma. E eu disse, eu estou calmo, eu só estou com raiva. Você sabe quanto é que custa uma SW4? Daqui que eu consigo explicar que foi culpa dele, que eu bati atrás, mas não tinha culpa. Como? É um problema para mim. Eu digo, ele pelo menos vai ouvir, que a minha buzina é boa. Eu digo, ele vai ouvir um pouquinho a trombeta. Eu chamo a trombeta. Não parece, né? Parece? Quando eu mudar de carro, eu vou levar ela. A trombeta. Mas eu dei uma cipuada, irmão, de buzina. Eu digo, esse cabo vai... Tá? E funcionou, porque quando abriu espaço, amigo, esse zoom, deve ter levado até uma multa, porque ele passou no mínimo com 100 naquele sinal, naquele radar. Entende? Então, nós somos seres humanos. Pode acontecer de uma hora você, como aconteceu comigo, de você ser pego em uma situação que você não estava preparado, não estava esperando, e você tem emoções. Ser crente não significa sem emoção, não, irmãos. Agora, eu tenho que entender o quê? Que eu não posso viver as emoções e permitir que elas guiem a minha vida. Mas pastor, você não segurou a mão no freio, na buzina? Foi, mas eu não fui atrás dele. Eu não baixei o vidro do carro para tentar xingar, para mandar ele encostar para a gente sair na mão. Você está entendendo? Uma reação instintiva.
de susto, de raiva, de revolta. Mas eu estava nas minhas faculdades mentais em ordem. Você está entendendo? Mas quantas pessoas não estão? Elas continuam vivendo o que passou. Porque alguém lhe prejudicou, porque alguém lhe feriu, porque alguém lhe magoou, e a pessoa vai vivendo aquilo de novo, de novo, de novo. Ela não deixou no passado. Ela está carregando o passado junto com ela. Você está me entendendo? E sabe qual é o perigo disso, irmãos? É que a nossa mente faz associações muito rapidamente. Muito rápido. Qualquer situação parecida com a que você já passou, que te fez sofrer, vai fazer você ficar em alerta. E pode fazer você sofrer de novo. Entende? Então deixa o passado atrás. Prossiga. Vá avante em nome de Jesus. Segundo, manter a mente firme no propósito. Manter a mente firme no propósito. Olha o que nos diz Isaías. Anotem isso. Capítulo 26 do profeta Isaías, verso 3. Ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz a quem? A quem, irmãos? Aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Uma coisa maravilhosa. Ele está dizendo: a pessoa que confia em ti é uma pessoa que tem um propósito firme. E essa pessoa vai ter paz. E é uma paz duradoura, uma paz que é conservada na pessoa, porque o próprio Deus está abençoando nessa área. Amém? O que significa, pastor? É você conseguir passar pelos momentos difíceis, pelas fases difíceis. Pergunta para o teu irmão: tu já passou fase ruim? Já passou? Passou ainda não? Ih, rapaz, se prepara, porque vai. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Vou orar bem muito, pastor. Maravilha, vai passar consagrado. Lembra do irmão Lázaro? Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Maravilha, melhor coisa. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Maravilha, mas vai passar. Todos nós passamos. A grande questão é essa: passamos. Você não fica retido na prova. Irmãos, o que é ficar retido na prova? Bora, professores, cadê? Me ajudem. O que é ficar retido na prova? Reprovado. Se você não passou de ano, o que é que acontece? Vai fazer de novo, vai estudar de novo, porque não passou. Então nós passamos pela prova. Vamos para a próxima fase. Na próxima fase tem prova de novo, tá? Pastor, mas acaba quando as provas? No céu, lindo céu. Amém? Quem disse isso? Quem disse isso? Não é não, pastor, quando chegar no céu acaba as provas? Não. Porque a gente volta para cá para 1000 anos, e depois de 1000 anos Satanás é solto. Vai que... Ah, Jesus. Alguns desanimaram agora. Pastor, achar que quando chegasse no céu acabava, não tinha mais tentação. Vamos ler a Bíblia. Embora muitos estudiosos dizem que não, que quem passou pela ceia do Cordeiro não tem mais jeito, e essa aprovação seria para as nações que ficaram e que vão nascer durante o milênio. É provável que sejam eles. Mas, como não tem martelo batido, eu prefiro ficar esperto. Amém, irmãos? Próximo, combater a ansiedade e ressignificar os acontecimentos, problemas e dores. Irmãos, olha que coisa linda nos diz a palavra de Deus, versículo que eu falo aqui muitas vezes, em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Não andeis, está falando de cotidiano, vida. A Bíblia diz para nós que é errado viver em ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, primeiro, é a expressão. O pedido é uma expressão. É você botar para fora, é você expressar aquilo que está dentro, angustiando a pessoa. Tem gente que vive sofrendo porque não fala.
Acha que não, ninguém tem nada a ver com os meus problemas, eu não vou... Claro, irmão, a gente não vai botar no jornal da fofoca. Você tem que saber escolher a quem contar, porque tem gente que é repórter, tá? Especialista em fofoca. Você vai contar, no mesmo dia está na boca de todo mundo. Mas existem pessoas que nós teríamos que ter para nos apoiar nessas horas. E se não tem, atenção a isso. Se não tem, algo está errado. Porque o mandamento bíblico é levar as cargas uns dos outros. Não tem um mandamento dizendo você leva sozinho. Mas pastor, nesse mesmo capítulo está dizendo lá, cada um levará a sua própria carga. Sim. Significa eu não colocar os meus problemas para os outros resolver e ficar aqui de boinha. Porque tem gente que é folgado. Não é? Não é, irmãos? Até na oração. Ore por mim. Aí você pergunta, só para me saber, tu vai orar também, né? Se eu disser para você que não. Que a maioria do povo que pede oração não ora. Quer que os outros orem. Quer que os outros consagrem. Quer que os outros jejuem. Mas a própria pessoa não. Então não. Nesse caso a gente não vai jogar a carga para o outro e deixar o outro levar sozinho. Nós vamos pedir ajuda e vamos levar juntos. Quem é do sertão sabe. Tá? É carregar a água na lata. Um pega de um lado, o outro pega do outro. Fica maneiro para os dois, dá certo. Amém? Ressignificar. Olha o que diz aqui, olha. Pela oração. Então, primeiro, pedido, petições. A oração é a minha conversa, é o meu relacionamento com Deus. E pela súplica. Aqui é quando o desespero bate, meu irmão. Aqui são aquelas situações onde nós estamos clamando a Deus, suplicando a Deus, é pedindo por favor mesmo. Nem todo pedido é por favor. Nem todo pedido é súplica. Às vezes você pede, Senhor, abençoe a igreja, Senhor, abençoe meu bairro, a minha cidade, abençoe, sei lá, meu trabalho. Você pede. Súplica é diferente. Súplica, você está clamando, você está, Senhor, misericórdia, tem compaixão de mim, você está quase gritando, quase, sabe, rasgando a alma ou até já. E ele diz mais, com ações de graças. E aqui está o grande segredo, atitude, ação de graça. Aí sim é ressignificar. Por quê? Porque é um problema que me veio, é uma dor que me veio, é uma situação difícil que me veio. Eu apresento isso a Deus, coloco isso na mão do Senhor, apresento a Deus a minha fraqueza, a minha debilidade, peço a Ele a direção, o direcionamento, a força, e depois eu vou agradecer. Se eu partir para agradecer, é porque dentro de mim já mudou. Só consegue ser grato, irmãos, quem tem o coração mudado. Você sabia que muita gente que você faz favor, vou falar devagar, muita gente a quem você faz favor, a pessoa recebe como se fosse uma obrigação sua fazer? Vocês entenderam isso? Muita gente a quem você faz favor, recebe aquilo como se fosse uma obrigação sua fazer. No dia que você disser assim, não posso, veja a cara da pessoa. Veja a cara da pessoa. Você não vai descair ou até ficar com raiva de você. E tem gente que é cara dura, cara de pau, irmão, que ainda vai para cima de você, não pode, por quê? Porque a pessoa toma como se fosse uma obrigação. Não tem gratidão. Não tem. Você está me entendendo? Está me entendendo? Cadê os filhos? Levanta a mão. Filhos. Quem aqui tem, principalmente mães, que fizeram muito por você? Levanta a mão. Mães. Qual é a sua gratidão? Como ela é expressa? Porque aqui está falando ação de graça. Então, a graça, a gratidão, sem ação, é demagogia. Pastor, mas é graça. Graça é um favor não merecido, exato. Um favor que eu não merecia receber e alguém fez por mim. Então eu vou agradecer. Está claro isso, irmãos? Ou está confuso? Está claro? Qual é a sua atitude de gratidão? Tem mães que passaram anos, 10, 15, 20 anos
lavando roupa e nunca receberam uma ação de gratidão. Sabe o que recebe no Dia das Mães? O que recebe no Dia das Mães? Liquidificador. Ferro de engomar. Graças a Deus nasci homem, porque se eu tivesse nascido mulher, no Dia das Mães me desse um liquidificador, eu diria na cara: bonito, mais trabalho para mim, né? Suco para fazer para você, né? Presente é para você, não é para mim não. Você quer um liquidificador do bom para me fazer um suco para você, cadê o meu? Para mim, para o meu uso, meu. Irmãos, olha para mim, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que, quando eu posso, repete, quando eu posso, de novo, quando eu posso, não é outro que determina, sou eu. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Mas pense numa pessoa que fica mordido quando alguém mexe numa coisa minha que eu não autorizei. Pode ser uma caixa de fósforo. Se falar comigo, pode usar. Mas pastor, precisa usar todo. Pode usar. Mas se não falar comigo, meu irmão, fica para não viver. Quantas mães não tem nada? Tudo que ela tem é da casa. Tirando a roupa não tem nada, nada. Pode ver, nada. Ela não recebe nada. Tudo é da casa. A pessoa precisa ter suas coisas pessoais. Repete. E intimidade não significa anulação de personalidade. Repete. Mais uma vez. Não significa anulação da personalidade. Eu posso ter muita intimidade com alguém, mas isso não significa anular a personalidade da pessoa. Ela tem direito a ter suas coisas pessoais, onde ninguém mexe. Quantas mães nunca tiveram isso? Alguém conhece alguma? Pastor, pensando bem, pouca coisa, viu? Um óculos, um celular, um relógio, um brinco, bijuteria. Mas o resto que ela recebe no Dia das Mães é para casa. Isso é gratidão onde? Pastor, porque antigamente ela fazia o suco de laranja na mão. Antigamente ela lavava a roupa na mão. Ela continua lavando a roupa. Você só teve misericórdia dela. Mas ela continua lavando a roupa. Não é gratidão. Tá claro, irmão? Você pode bater em alguém e falar, entendeu? Entendeu? Vamos lá. Outro. Direcionar os pensamentos e regular os sentimentos para corrigir a forma de agir. Ixi, pastor, muita coisa. De novo. Direcionar os pensamentos. Eu preciso que os meus pensamentos sejam direcionados. Porque quando isso acontece, os meus sentimentos são regulados. Quando os meus sentimentos são regulados, o meu comportamento é ajustado. Por que razão? Porque todo comportamento, ele é influenciado diretamente pelo que a pessoa sente e pensa. Tudo começa na forma que ela pensa. Porque a forma que ela pensa determina como é que ela analisa o mundo. A percepção dela do mundo. Nós precisamos ajustar isso. E Paulo nos diz aqui, olha, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A outra versão que eu gosto mais diz, nisso pensai. A Bíblia dá a dica, irmão, de como viver com a mente limpa. Pensa coisa boa, mas não. A pessoa fica horas pensando em coisas ruins. Observe. Se observe. Se você parar, faça um teste. Escolha um momento maravilhoso na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, uma viagem, seja lá uma coisa muito boa que aconteceu com você. Pare e fique pensando nisso.
por um tempo, minutos. E depois observa os seus sentimentos, se não está aquela coisa boa. Mas pastor, foi no passado. Mas não é uma saudade ruim, é gostosa. É arriscado você rir com isso, de uma coisa legal que aconteceu, de uma coisa maravilhosa que aconteceu. Mas faça o contrário. Fique pensando, não fique não, estou aconselhando não, é só um exemplo. Fica pensando em quem te feriu, em quem te machucou. Fica pensando em quem te fez o mal. Vê se você não sente o mal todinho de novo. Na maioria das vezes parece que a coisa acabou de acontecer. Você sente mal, as palavras ficam soando e ressoando na mente da pessoa. Dá aquele frio na barriga. Quantas pessoas falam assim, era para ter. Aí começa a ter raiva de si própria. Eu era para ter dito isso. Aí começa, eu sou muito burro, eu sou muito burra. Eu não era... Fica pior. Fica muito pior. Então a Bíblia diz, pensa coisa boa, meu irmão. Você não convive comigo, mas se um dia você estiver perto de mim e você me ouvir falando assim, eu quero não, não quero não. Eu não estou ficando louco, pode ficar tranquilo. Sou eu brigando com meus pensamentos. Quer vir uma coisa ruim, eu falo, quero não, não quero, não, não quero. Não quero, acabou, não quero, não quero. Certo? E vou focar em coisa boa. Porque sim, irmãos, tem muita coisa boa. Deus é muito bom. Deus é tão bom, nos enche tanto de bênçãos, que nós começamos a nos acostumar com elas. Elas vêm, a gente nem agradece mais, é como se fosse uma obrigação dele nos abençoar. As portas se abrindo, as coisas acontecendo, e a gente... E aí, como é que tá? Tá bom. Tá bom. Quem tem teto sobre a cabeça? Quem tem comida na panela? Quem tem tecido sobre o corpo? Quantos não tem nada disso? Nada disso. Quantos só se vestem se for doação? Quantos só comem se alguém ofertar um prato de comida? Quantas pessoas, irmãos, nessa hora agora, mundo afora, estão revirando latas de lixo? Quantos? E nós não conseguimos agradecer. Porque está focado em quê? Problema. Problema. Está errado isso. Pensa em coisa boa. Não é fazer de conta que o problema não existe, mas é não deixar a mente ser inundada por isso. Está entendendo? Amém? Responde para mim. A tua preocupação ajuda em quê? Resolver o problema? Ajuda? Não. Se não ajuda, não é mal não, mas eu prefiro paz. Não dá para me fazer nada, eu não posso fazer nada. Eu vou para a TV assistir o Sheldon, pronto. Assisto lá, rio um bocado. Pergunta para a pastora, é sério, hoje não, que ela vai estar esperta, mas pega ela de surpresa qualquer dia e fala assim, pastora, como é que é a reação do pastor quando você vai contar para ele um problema de noite? O que é que ele fala? Eu digo, não quero saber não. Não quero saber não, não quero saber. É para resolver agora? Eu preciso sair de casa e resolver agora? Não. De casa eu consigo resolver? Não, então não quero saber não. Me conte amanhã de manhã. Sabe por quê? Porque eu preciso de higiene do sono. Significa, eu não devo estar pensando em problemas à noite. Por quê? Porque a minha mente não vai conseguir relaxar. Não vai. Ainda que você feche os olhos, e ainda que você apague, a mente não descansa. Eu estou falando uma coisa que eu entendo. Não descansa. Você dorme, mas acorda cansado, estressado, sem ânimo, sem força. Tá? Sabe? Discutir com a porta? É para a porta. Você vai fazer isso. Porque já amanhece o dia da pá virada, irmão. Porque a mente não descansou, não relaxou. Então não adianta, eu não quero saber problema de noite. De noite, sabe o que é que eu quero? É rir. É o que eu quero. Por quê? Porque ele libera hormônios de prazer.
deixa o corpo mais relaxado. Faça um teste. Assista um filme de terror bem brabo antes de dormir e assista uma comédia limpa, bem engraçada, e veja em qual dos dois tem influência boa sobre o seu sono. Fala a verdade, quem já teve pesadelo aqui depois do filme de terror? Fala a verdade, fala a verdade. Não tenho certeza se é isso aí não. Levanta a mão. Pastor, assisti um filme de terror, tive pesadelo. Quem tem dificuldade de dormir depois que assiste um filme desse? Vixe, pastor. Luz apagada? De jeito nenhum, ficar acesa. Pois é, pra quê? Sua mente vai absorver aquilo. Não se trata de problema de noite, irmão, principalmente perto de dormir. Não. Pense em coisa boa. Cadê? Você não consegue não? Não consegue focar em coisa boa? Foque. Amém? Deixa eu correr aqui que estou atrasado. Próximo, reforçar. Não, eu pulei alguma coisa. Tá, tomar cuidado. É isso? Com as recaídas e nostalgia. Isso aqui é perigoso demais, irmão. Vou direto para o texto. Eclesiastes 7:10. Eclesiastes 7:10 diz: jamais digas, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Não é para perguntar isso. Quem pergunta isso normalmente programa a mente para ter saudade do que não deveria mais ter saudade. Por quê, pastor? Porque, como eu falei, a mente é seletiva. Você não vai lembrar de tudo, você vai lembrar das coisas que te traziam benefício. Saudade, não tem saudade de coisa ruim. Não a pessoa em sã consciência. Só pessoas que estão psicologicamente e psiquiatricamente afetadas é que tem saudade de apanhar, de coisa ruim. Pessoas em sã consciência não têm. Então, se eu tenho saudade é de coisa boa, mas a mente anula os problemas. Irmão, eu sou dos anos 70. Eu sou de uma geração onde uma hora dessa ainda estava na rua ainda, meu, brincando de polícia e ladrão. Aquele de correr atrás, como é o nome? Que assim. É? É esse aí. Tá? Aquele. Que a gente botava assim um negocinho de. Aquele é maldade, aquele negócio. Botava um palito assim, quem tirasse por último a pé comia. Meu irmão, 9 horas ainda tá no meio da rua, o menino brincando, poeira subindo. Tempo bom. Seus filhos não terão isso. Seus netos não terão isso. Tempo de sair. A gente saía de tarde, meu filho, olha. Sumia no meio do mundo os meninos. Ia para rio, riacho, açude. Eu sou do sertão, a gente tinha muito isso. Era maravilha. Mas se eu focar nisso, eu só vou resgatar as coisas boas, as coisas que me faziam bem, e as coisas que não faziam. A pessoa não lembra. Então a Bíblia diz: não fica focado no passado, certo? No varandão da saudade, irmão. Crente roendo. Ainda bota o louvor ainda para ajudar. Esse louvor é daquele tempo. Aí bota o louvor e fica lá chorando. Vai tomar jeito, pelo amor de Deus. Crente roendo, coisa é essa? Lucas capítulo 9 verso 62. Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você quer vencer? Você quer focar para vencer? Irmão, para com essa coisa de saudade. Naquele tempo, não sei o que. Para com isso, é agora. É agora. Isso vem para todos nós. Eu muitas vezes me pego, irmão, com saudade do meu tempo de obreiro, saudade, sabe, do meu tempo de evangelista novo. O evangelho era outro. Os cultos eram outros, era uma coisa diferente. Mas eu não posso fazer isso, porque biblicamente está errado. Não, eu tenho que focar no tempo presente. Porque a obra de Deus tem que ser avivada ao longo das eras, ao longo dos tempos, não é só no passado. Próximo, é o penúltimo. Reforçar o foco para manter-se animado. Você lembra, o ânimo é o agente ativador do ser. Qualquer pessoa desanimada, irmãos, ela não consegue vencer.
O ânimo é o agente ativador do ser. Para você estar ativado para vencer, você tem que mexer no ânimo da pessoa. Tá claro isso? Em Hebreus 12, 2, espero que esse versículo seja conhecido seu, diz: olhando firmemente, diz o escritor aos Hebreus, para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, ou seja, a alegria dele ser rei, a alegria dele ser dono de tudo, a alegria de ser criador, de ser senhor de todas as coisas no céu, ele trocou tudo isso e suportou o quê? A proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, quer dizer, da vergonha, do vexame do que ele passou, de toda a dor que ele passou, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está dizendo o quê? Olha, foca em Jesus. Por quê? Por um tempo ele largou a glória, veio, assumiu a cruz, mas venceu e voltou. E voltou agora glorificado. Amém? E é isso que nós temos que focar. Nele, ele venceu e ele disse: eu venci o mundo, então creia, creia, creia. Amém? Olha o que nos diz em Provérbios, capítulo 4, verso 25. Os teus olhos olhem direito. Em outra versão fala: olhe retamente. É o mesmo que dizer: olha para frente. Fixa no que está na sua frente. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Meu irmão, para de olhar para os outros, para de olhar para a vida dos outros, o acontecimento nas vidas dos outros, olha para frente. A pessoa não consegue. Não, pastor, porque fulano, que fulano, irmão, para com isso. Ontem eu estava falando com os obreiros aqui, Salmo 73, depois leia, por favor, leia. O salmista Asaf quase se desvia, porque foi olhar para a vida dos outros. E começou a achar injusto, ele, servo de Deus, sofrendo, e os perturbados crescendo. Mas ele chegou à conclusão: não, o final da vida deles é terrível, e os que servem a Deus é bênção. Então Deus é bom. Amém? Irmãos, prepara aí, eu vou encerrar agora, mas vai ter uma imagem. De novo, é aquele teste. Terão alguns objetos azuis. Amém? Eu vou te dar 3 segundos. Eu vou contar, quando eu falo acabou, você tira. Certo? No 3, valendo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantos objetos amarelos tinha? Por que você não lembra? Eu não pedi para você contar azul. Eu não. Quem disse isso? Eu falei que existiam. Ele diz: olha, há alguns objetos azuis. É uma informação. Existem. Eu não disse conte. Concorda comigo? Eu disse conte? Não. Eu disse: há alguns objetos azuis. Mas a minha pergunta é: quantos amarelos? 3, 4. Volta aí, minha filha. Bem na frente. Mas por que não vemos com clareza? Claro, alguém acertou, mas a maioria 4, a maioria 2. Por quê? Porque você foi induzido a focar no azul. O que isso comprova? Que a mente faz seleções. E isso acontece no seu dia a dia o tempo todo. O tempo todo. Quando você for comprar um carro, ou for trocar de carro, escolher um modelo, se prepare. Aquele modelo vai chover na sua frente. Você só vai ver ele. O tempo todo. O tempo todo. E isso é com tudo. Vai escolher um celular, escolher um modelo. Não estou nem falando
tecnologia, que você sabe que esses troços estão tudo ouvindo a gente, né? São um bocado de fofoqueira e cabueta. Vai chover de propaganda na sua frente, mas não estou falando disso não, eu estou falando na vida real. Mas por que esse modelo agora aparece tanto na sua frente? Não, irmão, ele já estava lá. É porque antes você não ligava, passava desapercebido. Tá claro? A mente faz isso com tudo. Com tudo. Sabe qual é o problema? É que quando você começa a colocar na sua mente, a minha vida é ruim, você só vai perceber situações que comprovam que a sua vida é ruim. Se você começa a botar na sua cabeça, eu não sei lidar com dinheiro, você só vai vivenciar o tempo todo problemas que comprovam que você é descontrolado, descontrolada. Se você fala assim, eu sou muito impaciente, pastor, meu pavio é muito curto. Parece que o tempo todo tem alguém enchendo o saco. Porque essa é a programação que está valendo. Então reprograme isso. Reprograme sua vida. Coloca coisa boa, obedece a palavra. Se tem alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Vem alguém te contar uma fofoca, vem alguém te contar um negócio ruim. Rapaz, eu estou ocupado agora, eu vou ali. Ou faz como eu, sabe como é que eu faço? Geralmente, eu saio de perto. Não digo nada, eu me levanto e saio. Por quê? Porque eu posso escolher não magoar a minha mente, a minha alma com aquilo que me faz mal. Eu saio de perto. Pastor, mas a pessoa vai me chamar de ou mal educada. Que pena. Que pena. Mas eu não tenho poder sobre o que ela acha sobre mim. E o que ela acha sobre mim não me define. Não me define. Então, simplesmente eu não quero saber. Eu saio de perto. Amém? O que você diz sobre você influencia a sua vida. Pare de dizer que não consegue. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Pare de dizer que não consegue. Pare de dizer que é burro, burra. Porque aquilo que você diz é uma programação mental. E isso vai se tornar real na sua vida. Vai. Então pare com isso. Quem entendeu? Vamos aplaudir o Senhor bem forte.